Olá a todas e todos, eu me chamo professor Gustavo Siquara, sou psicólogo e hoje a nossa aula será sobre funções executivas. Para começar a falar um pouco mais sobre funções executivas, eu quero começar a falar de um dos casos mais clássicos da neuropsicologia, chamado caso Phineas Gage. Veja que o caso Phineas Gage ele é um caso clássico, pois ele foi um dos primeiros casos relatados ainda no século XIX de um homem. Ele trabalhava numa ferrovia e, enquanto ele socava pólvora num procedimento com uma barra de ferro, em um desses procedimentos deu alguma falha e essa barra de ferro que ele socava a pólvora explodiu, e no momento que explodiu entrou nesse sentido pelo olho esquerdo e saiu nessa parte aqui da frente, né, do nosso lobo frontal. O que as pessoas não acreditavam diante daquele caso era que o homem ele poderia relatar tudo o que aconteceu, ele lembrava de tudo o que aconteceu, ele continuava em pé e com a barra atravessada na sua testa, né, entrando no olho esquerdo e por aqui. As pessoas não acreditavam como aquele homem ainda estava vivo. Muitas pessoas não acreditavam como ele ainda estava andando, escutando. No dia seguinte, ele se manteve bastante racional em um relato exato da explosão, ou seja, ele conseguia lembrar de tudo o que aconteceu. As pessoas não entendiam como aquele homem, né, que ele sobreviveu, a gente vai ver as consequências disso, como é que ele pegou uma infecção no momento que a barra de ferro atravessou, né, a cabeça dele. Ele cuspiu um pouco de sangue, depois ele pegou uma infecção no hospital, mas conseguiu se recuperar. Aparentemente, muitos médicos não sabiam explicar como aquele homem ele não tinha tido nenhuma alteração, nem sensorial, nem motora. Porque, do ponto de vista sensorial, claro, ele perdeu o olho de uma visão, né? Mas assim, o outro olho, né, a percepção, a compreensão das informações estava intacto. Não teve nenhuma alteração motora ou dos outros órgãos do sentido, como audição, fala, tato. Aparentemente, inicialmente, muitos achavam que ele não tinha tido alterações. Só que quando ele voltou para a rotina dele, começou-se a observar que ele teve várias alterações de comportamento, ou talvez o que a gente pode chamar alterações de personalidade, ou nos padrões de comportamento dele. O que acontecia agora é que ele estava muito mais agitado, irreverente. Alguns relatos na época falam de entregue à profanação, que não era de seu costume. Ele era um pai de família, vivia com sua esposa, seus filhos. Ele não conseguiu manter mais o relacionamento conjugal, ele não conseguiu manter mais o emprego dele, que ele, né, trabalhava na ferrovia. E por quê? Porque agora ele se tornava muito mais impaciente. Ele começou a ter muitos conflitos com seu colega, sempre tentando direcionar a visão dele, não tendo uma flexibilidade de se adaptar, de tentar se colocar no lugar do outro. Não conseguia elaborar bem planos futuros, se tornou muito mais desorganizado, não conseguia estabelecer metas, fazer, né, os passos para alcançar metas mais de longo prazo, se tornou muito mais impulsivo, o que não era de seu costume. Com isso, né, a partir desse caso do Phineas Gage, foram os primeiros dados importantes para a neuropsicologia, um dos primeiros casos importantes para a neuropsicologia, para tentar entender o que são essas funções executivas. Veja que depois da lesão ele ficou muito mais desleixado, brincalhão, perdeu a curiosidade, a espontaneidade, a iniciativa, embotamento apático de sentimentos, perda da capacidade de julgamento, incapacidade de adiar a gratificação. Veja como isso está ligado à impulsividade, atraso no raciocínio abstrato, dificuldade de criação de hipóteses, flexibilidade mental e conclusões prematuras. O que a gente pode observar? Que vários desses elementos aqui que o Phineas Gage começou a apresentar atrasos, eles estão associados a habilidades que a gente pode chamar habilidades mentais superiores, como a capacidade de você inibir um comportamento e uma resposta preponderante para emitir um outro comportamento mais adequado, a ideia flexibilidade de você se adaptar de acordo com as situações, capacidade de tomar decisões, fazer planejamentos. Tudo isso são altas habilidades quando a gente pensa em termos cognitivos.
Então, a partir da ilustração desse caso, né, aqui a gente pode ver uma imagem reconstruída em 3D da barra de ferro, né, que atravessou, né, o olho dele e também a parte do córtex pré-frontal. A gente pode tentar localizar exatamente em termos de funcionamento do cérebro quais foram as áreas que foram afetadas. Aqui é uma foto do Phineas Gage depois desse acidente, né, desse ocorrido. Como ele não conseguia mais trabalhar na ferrovia, ele começou a fazer apresentações em circo. E aí essa história dele se tornou meio que uma lenda, um mito. E aí ele fazia apresentações em circo como o homem que conseguiu sobreviver com uma barra de ferro atravessada na cabeça, né? Então ele se tornou basicamente um artista de assistência para poder conseguir se sustentar. Então, a partir dessa ilustração desse caso, a gente pode começar a pensar o que seriam essas funções executivas. E aqui, né, a gente já tem alguma ideia, um conjunto de habilidades que nos permitem direcionar comportamentos para alcançar metas e planejar ações. Veja que foi um dos elementos que, no caso do Phineas Gage, apresentou atraso. Ele tinha dificuldade de elaborar metas, fazer planejamento, as etapas para alcançar aquela meta. Resolver problemas imediatos e de longo prazo, ou seja, muitas vezes está aqui agora assistindo essa aula, é necessário algum tipo de disciplina de controle, porque você tem outras demandas, porque você tem outras coisas para fazer. Então isso requer uma certa disciplina e um atraso na gratificação. Estudar, eu acho que é um dos melhores exemplos de atraso de gratificação, porque você estuda hoje para colher um conhecimento, uma aplicação daquilo ou algum resultado lá na frente. Ou seja, isso é necessário disciplina, organização, postergação de reforço, porque agora a gente poderia estar curtindo uma piscina, uma praia, poderia estar fazendo alguma coisa que fosse mais prazeroso em curto prazo. Inibir comportamentos não adaptativos, alternar comportamentos ou pensamentos de acordo com a exigência ambiental. Veja que a gente não dá para se comportar da mesma maneira no ambiente de trabalho, no ambiente da faculdade, no ambiente familiar. Dependendo se tem uma pessoa mais velha, a gente em geral vai ter um comportamento. Se a gente está com nossos amigos, a gente vai ter outro comportamento. Se a gente está com nossa família e muda. Então isso é necessário uma adaptação. Se a gente vai para alguma instituição ou algum órgão que uma pessoa represente alguma instituição, em geral a gente precisa ter um outro cuidado. Então isso está ligado a essa adaptação de comportamentos. Fazer autorregulação emocional, né? Muitas vezes quando a gente sente um determinado tipo de emoção, a gente vai querer muitas vezes partir para cima, ou às vezes se a gente se deixar levar pelo aquele impulso de raiva, de sensação de injustiça que a gente tem, a gente muitas vezes pode perder a razão, pode ter consequências mais graves. E nos engajar em atividades que fogem do nosso escopo de processos automáticos. Ou seja, quando a gente precisa aprender alguma coisa, a gente sai do processo automático. Por quê? Porque quando a gente sai do processo automático, a gente precisa refletir sobre aquilo, a gente precisa aprender para, com o tempo, aquilo ali se automatizar e ficar uma coisa natural. Então, quando a gente fala de aprendizagem, também a gente vai falar de funções executivas. Então, veja, voltando aqui a essas habilidades cognitivas, elas são um amplo conjunto de habilidades que nos permitem fazer uma série de ações como essas que eu coloquei aqui. Então, do ponto de vista do funcionamento do cérebro, como é que isso daqui mais ou menos ocorre? Veja, eu gosto muito de tentar trazer esse exemplo aqui, porque toda essa parte posterior, principalmente aqui do cérebro, são as áreas que a gente pode falar, né, numa divisão funcional, as áreas mais secundárias, primárias e secundárias. Onde a gente vai ter aqui a área visual primária, a área somatosensorial primária também, a área auditiva primária. Aqui a gente vai ter as áreas auditivas secundárias, visão secundária também, somatosensorial secundária, ou seja, aqui a gente vai ter a área gustativa, a área olfativa, né, mas também distribuída em várias partes aqui do cérebro. Então o que eu gosto muito de colocar é que toda essa parte aqui posterior do cérebro, ela extrai as informações sensoriais e perceptivas, ou seja, toda essa área que ela capta as informações que estão no ambiente,
que são as áreas primárias e secundárias, né, da percepção, se a gente for pensar na divisão funcional, e mandam essa informação aqui para frente do cérebro. Ou seja, né, diante de uma determinada situação, alguém faz uma pergunta: o que é que você vai fazer amanhã à noite? Você vai para uma festa ou você vai estudar porque na segunda-feira você tem uma prova? Ou seja, você precisa captar todas essas informações visuais, auditivas, mandar para frente do seu cérebro para a gente tomar uma decisão, agir, planejar, antecipar. Não, essa prova é uma prova muito difícil, não vai dar para ir para uma festa. Ou o contrário, não, essa prova é fácil, já estudei ao longo das semanas, então para mim vai ser tranquilo. Ou seja, você precisa agir, tomar decisões, planejar. Ah, será que não tem uma alternativa? Será que eu não posso ir para a festa e voltar mais cedo? Tudo isso a gente vai trabalhando as funções executivas. Então, uma vez que a gente tem várias habilidades sendo direcionadas ou sendo referenciadas para isso que a gente chama de funções executivas, a gente vai pensar então agora num modelo teórico para tentar explicar essa série de habilidades. Porque se a gente for ver, a ideia de tomada de decisão, planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, iniciativa, julgamento, raciocínio, são termos muito amplos. Do ponto de vista teórico, é difícil muitas vezes a gente conseguir fazer esse alocamento de compreensão dentro de um modelo teórico. Então o que a gente vai ter aqui? Um primeiro modelo é chamado modelo psicométrico fatorial, onde ele tenta reduzir ou encontrar núcleos comuns que dão origem, se a gente for pensar no nível hierárquico, que dão origem a comportamentos em um outro nível. Então, um dos modelos mais utilizados, né, baseado em um modelo estatístico, né, de análise fatorial proposto pelo Miak em 2000, é a ideia de que a gente vai ter o conceito de inibição, de memória de trabalho e de flexibilidade cognitiva. A ideia é que esses três elementos, eles conseguem dar conta, até certo ponto, de todos esses comportamentos que a gente falou, por exemplo, no caso Phineas Gage, de vários comportamentos que estão associados a esse conceito amplo que a gente chama de funções executivas. Então esse daqui é uma atualização, né? Também um artigo do Miak, né? Aqui do Friedman e do Miak, agora já mais atual em 2017, onde ele divide esses conceitos em três grandes habilidades, que ele vem chamar de inibição, de atualização e de mudança. Ele define muito bem nesse artigo que a ideia de inibição, atualização e mudança, shift, eles não são a mesma coisa de que controle inibitório, memória de trabalho e mudança. Apesar de que em termos de definições teóricas eles se parecem muito. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? A ideia de inibição, por exemplo, é o comportamento de inibir respostas automáticas e preponderantes. Logo mais à frente a gente vai ver um pouco alguns testes que avaliam isso. Mas é aquela primeira resposta que você precisa inibir. Um exemplo, uma pessoa que está querendo parar de fumar. Ela tem o desejo de parar de fumar, ela tem o desejo, mas ela tem uma vontade muito grande de querer fumar. Mas ela sabe que em longo prazo aquilo ali vai fazer mal para ela. Então ela tenta inibir esse desejo imediato de fumar, pensando num ganho maior a longo prazo. Ou seja, essa seria uma habilidade de inibição, de inibir respostas automáticas e preponderantes. A ideia de shifting, de updating, está ligada à ideia de atualização, aonde a gente o tempo todo está atualizando o nosso espaço mental, ou seja, para fazer planejamentos, seja quando a gente vai lá na nossa memória e resgata informações para fazer planejamento, para fazer uma antecipação. Nesse exemplo de uma pessoa que quer parar de fumar, por exemplo, né, que eu falei há pouco. A pessoa ela começa a trazer para a cabeça dela todos os ganhos que ela vai ter caso ela pare de fumar. Mas isso ela tem que resgatar essas informações na memória, trazer para a vida dela e pensar, poxa, o quanto de coisas que eu posso ganhar se eu parar de fumar. Ou seja, eu estou antecipando e estou inibindo esse comportamento. E também a ideia de mudança é a ideia de poder se flexibilizar.
Ainda nesse exemplo de parar de fumar, a pessoa, poxa, hoje eu não posso mais fumar. Mas será que eu não posso fazer alguma outra coisa para diminuir esse meu desejo? Às vezes eu posso começar a beber uma água, às vezes eu posso começar a ouvir uma música, às vezes eu posso ligar para alguém, às vezes eu posso começar a fazer jogar um aplicativo no celular. Ou seja, eu posso me adaptar, eu posso dar uma resposta diferente diante de determinada situação. Então, com isso, né, a partir dessas 3 habilidades de mudança, atualização e inibição, a gente teria esses núcleos comuns para a apresentação de diversos comportamentos. Uma vez que a gente vai utilizar esses elementos das funções executivas, quando a gente tem uma meta, por exemplo, tentar manter nessa mesma linha, deixar de fumar, eu preciso identificar qual é a meta. Olha, eu vou parar de fumar, eu parei de fumar. Eu preciso formar passos para alcançar. Tá, uma vez que eu parei de fumar, o que é que eu preciso mudar na minha rotina? Por exemplo, será que eu preciso diminuir aquele cafezinho, porque às vezes o café me dá uma vontade muito grande? Às vezes eu tenho que ficar menos sozinho, porque quando eu fico sozinho eu fico às vezes nostálgico, me dá vontade de fumar. Eu preciso recuperar informações, o que é que eu vou fazer, o que é que eu aprendi, quais foram as experiências de outras pessoas, ou seja, recuperar essas informações. Eu preciso implementar, que é colocar em ação aquilo que eu quero, eu preciso monitorar. Poxa, é isso que fulano fez, para mim não está funcionando bem, é melhor então eu tentar uma outra estratégia. Aí você vem para implementar outras estratégias, porque o monitoramento está vendo que não está dando certo. Não, está dando certo, eu peguei aquelas dicas, está tudo ok, tudo indo bem. Esse mesmo processo a gente pode pensar em vários outros comportamentos. A gente pode pensar em comportamento de comer compulsivo, a gente pode pensar em comportamentos de TDAH, a gente pode pensar em comportamentos de transtorno de ansiedade como um todo. A gente pode pensar em comportamentos de aprendizagem. Então, assim, isso daí dá para a gente generalizar esses exemplos que eu estou dando aqui e para várias coisas que a gente vai trabalhar, pacientes neurológicos também, casos de AVC, casos de epilepsia, muitas vezes vão ter alterações nessa capacidade de elaborar essas etapas para fazer algo e alcançar algo mais a longo prazo. Esse artigo aqui ele apresenta as principais áreas que estão relacionadas ao funcionamento do cérebro quando você fala nesse modelo do Miak, do Friedman, né? É o modelo fatorial. Então aqui, por exemplo, a gente teria alguns elementos que são comuns, né, às funções executivas, aqui em vermelho, e aqui em áreas do lobo temporal inferior. Aqui a gente teria as áreas relacionadas à ideia de updating, que já está mais ligado à ideia de memória de trabalho, memória operacional. A gente vê aqui uma área bem anterior, né, do giro temporal. Aqui também áreas do córtex dorsolateral e aqui áreas mais occipitais. Então a gente pode ver que essas habilidades estão ligadas às habilidades comuns, à habilidade de atualização, e aqui a gente teria a habilidade de mudança. Veja que aqui você já está vendo mais áreas subcorticais. Então a ideia é que essas 3 habilidades, né, de atualização, mudança e inibição, elas são as 3 habilidades nucleares que geram ou que dão origem, né, que dão origem a essas habilidades comuns das funções executivas. Ou seja, essas 3 habilidades, elas geram esse grande conceito que a gente chama funções executivas, que é a manutenção ativa de objetivos e informações de tarefas para compartilhar efetivamente o processamento de nível inferior, que inclui inibição. Então, por exemplo, estudar na escola, aprender assuntos novos, aprender coisas novas, você vai precisar manter essas informações ativas, você vai ter que flexibilizar respostas para diferentes matérias, você vai ter que inibir aquela vontade de ir jogar um futebol, de ir conversar com os amigos, em detrimento de estudar para ter ganhos mais a longo prazo. Ou seja, essas 3 habilidades nucleares, elas derivam nessas habilidades que a gente chama de habilidades comuns. Tá?
Então aqui a gente vai vendo um pouco dessas habilidades de um outro modelo. Esse modelo aqui, na verdade esse desenho, né, essa imagem, ela está presente no artigo da Diamond, que é uma neuropsicóloga que fez uma grande revisão sobre funções executivas, é um artigo de referência na área, onde ela apresenta as três habilidades nucleares. A primeira delas, né, a memória de trabalho, aonde a gente teria habilidade de leitura, matemática, memória visual e verbal, onde você mantém todas as informações dos seus objetivos, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, aonde você vai trabalhar junto com o controle inibitório, inibindo aspectos internos ou externos. Por exemplo, você está aqui assistindo esse vídeo, mas daqui a pouco você está com fome, mas você está inibindo esse comportamento de querer comer. Daqui a pouco talvez você não consiga mais inibir, mas você tem que inibir aspectos internos. Às vezes você pode ter tido alguma notícia triste, então você precisa inibir pensamentos, memórias que não são adequados nesse momento. Você precisa inibir o nível da atenção seletiva para prestar atenção nessa aula e inibir respostas de outras coisas que possam estar acontecendo. Inibir também em termos de comportamento, que já seria essa ideia de autocontrole e disciplina. Isso daqui tudo representaria esse conceito de autorregulação. E, além disso, a gente vai precisar ter flexibilidade para poder, muitas vezes, mudar ou se adaptar em cada contexto. Às vezes você está estudando, está prestando atenção, mas às vezes está muito difícil de inibir a fome. E aí você pode, olha, eu vou comer, mas eu vou comer um alimento que seja mais rápido, eu vou lanchar uma forma que seja mais rápida, ou seja, você está flexibilizando aquela resposta. E a ideia é que esses três elementos em conjunto, eles derivam nessas habilidades, que ele chama aqui de habilidades de nível superior, aonde seriam a ideia que a gente chama de raciocínio, problemas, resolução de problemas ou planejamento. Que esses dois aqui, de raciocínio e resolução de problemas, seriam o conceito que a gente chama de inteligência fluida. Inclusive, muitos autores discutem se a ideia de inteligência e funções executivas não seriam uma mesma habilidade. O que muitos artigos chegam à conclusão atualmente é que elas são habilidades diferentes, apesar de que compartilham vários aspectos em conjunto. Aqui, novamente, voltando à ideia das áreas subcorticais em comunicação com as funções executivas, as funções executivas elas são de longe as áreas mais interconectadas do cérebro. Por quê? Porque ela recebe vias de várias áreas posteriores. Várias vias posteriores enviam informação para as áreas anteriores. Então aqui a gente pode, mais ou menos aquilo que eu falei, do córtex somatosensorial enviando informações para o córtex orbitofrontal. Áreas aqui também do lobo parietal, do córtex parietal. A gente vai ver aqui áreas também subcorticais, como o hipotálamo, enviando informações para a amígdala, em comunicação com a amígdala também enviando informações para o hipotálamo, pois essas várias informações, que você vê aqui, o córtex somatosensorial enviando informações para a ínsula, córtex olfatório, aqui, mais em áreas subcorticais, onde esses vários elementos enviam informações para o córtex orbitofrontal. Ou seja, o córtex orbitofrontal, que é uma dessas centrais de gerenciamento de tomada de decisão, de escolha, de dar preferência a algumas coisas e não a outras. Aonde a gente vai tomar uma decisão, onde a gente vai fazer raciocínio, e aqui a gente vai ver várias áreas subcorticais, inclusive áreas emocionais, quando a gente fala de hipotálamo, de amígdala, a gente envolve já aspectos emocionais para poder tomar uma decisão. A nossa decisão não é simplesmente racional, vai envolver também aspectos emocionais.